Olá, buscador da super saúde, queridos e queridas participantes deste terceiro congresso da super saúde. Esse congresso, realizado todos os anos, traz para vocês os principais médicos e profissionais de saúde que estão focados no desenvolvimento da saúde e não apenas na cura e no tratamento das doenças. Esse congresso, o congresso desse ano, ele está focado na cura das doenças, não no tratamento das doenças. E nós vamos focar aqui com mais de 20, quase 30 aulas focando em por que as pessoas ficam doentes e como fazer para curar as doenças. Antes de mais nada, vamos deixar bem claro que o termo cura não é científico. Curar é resolver definitivamente um problema para nunca mais voltar. Isso é cura. Curar é o que Jesus Cristo fazia. Colocava a mão no olho de um cego e ele voltava a enxergar. Nós atuamos dentro dos princípios científicos na remissão completa, ou seja, a doença se manifesta por sinais e sintomas e nós vamos combater os sinais e sintomas das doenças desenvolvendo saúde. E à medida que desenvolve saúde, os sinais e sintomas vão diminuindo até desaparecerem completamente. Eles vão tendo uma remissão até conseguirem a remissão completa. Nesse momento, não há mais necessidade de tomar medicamentos. Entre aspas, é a cura momentânea. Mas aí exige necessariamente que o paciente continue fazendo as ações que o levaram à remissão, que o levaram à cura. Se ele parar de fazer as ações para aumentar a saúde, inevitavelmente volta todos os sinais e sintomas de perda de saúde. Nesse congresso, nós vamos encontrar dois tipos de profissionais, que são profissionais, médicos e outros profissionais de saúde, que olham para a doença, que sabem diagnosticar, que sabem olhar para a doença, mas que usam também ações para aumentar a saúde. Deixa eu citar o meu exemplo. Eu sou um ortopedista e eu atendi em consultório e o paciente chegava no consultório: doutor, eu vim aqui porque eu tenho uma dor no pescoço. Eu, como ortopedista, examinava adequadamente o seu pescoço e chegava a um diagnóstico, com ou sem raio-x, com ou sem outros exames, eu chegava a algum diagnóstico. Mas, nesse momento, eu interrompia a consulta da doença e entrava na consulta da saúde. E eu perguntava para o paciente: você quer saber por que você teve essa dor no pescoço? Foi por causa disso. E orientava ele às causas das dores. Eu vou te dar um tratamento no final da consulta e que vai te aliviar essa dor momentaneamente. Mas se você continuar com essas causas, você vai voltar a ter dor, não só no pescoço, como em outras partes do corpo. Para que a dor do pescoço não volte, você precisa fazer isso, e dava uma lista de ações para aumentar a saúde e para proteger o corpo para que não voltasse a ter dor. Esse é o caminho que os médicos daqui deste congresso fazem. Antes de começar a falar um pouquinho mais sobre por que nós temos doença e o que fazer para curar as doenças, eu tenho que te elogiar, eu tenho que te dar efetivamente os parabéns. Você que está assistindo
essa aula e que vai assistir todas as outras aulas, você é diferenciado. Você saiu da grande manada. O termo é pejorativo, mas a grande maioria dos teus amigos, dos teus parentes, estão na manada. Você até convidou eles, diz assim, vamos lá assistir o congresso, é de graça, eles vão ensinar como curar as doenças. E eles não estão aqui. A grande maioria não está aqui. Não é porque eles não gostariam de curar. Todo mundo gostaria de curar a sua doença. Assim como eu gostaria de ganhar na cena sozinho, mas eu nunca apostei e nunca vou apostar. Então, é um simples desejo. Se Deus me ajudar, eu curo. Se aparecer no milagre, eu aceito. Mas eu não vou fazer nada. Eles não dizem isso de forma consciente, mas inconscientemente eles adotam essa postura autoagressiva. Por que nós usamos esse ano o tema curar as doenças? Porque todas as doenças têm cura, ponto. Olha que eu não estou dizendo que todos os doentes se curam. É outra coisa. Eu estou dizendo assim, todas as doenças têm cura. Não importa se a medicina tradicional desenganou ou não. De alguma forma, alguma pessoa no mundo, na história, curou doenças consideradas incuráveis. São as chamadas curas inexplicáveis. Existe cura inexplicável para todas as doenças desenganadas, todas as doenças graves. Então, se as doenças que não têm cura, incuráveis, conseguem curar em algumas pessoas, e essas pessoas não são ET, são curas milagrosas. Nós vamos ver lá mais no final dessa aula que curas milagrosas é um termo religioso, não é um termo científico. O termo científico é cura inexplicável. E a ciência tem várias provas de curas inexplicáveis. Então, vamos avançando um pouquinho mais. 90% das doenças são doenças degenerativas. 80% são degenerativas. Degenerou o corpo, degenerou e ficou doente. Então, regenera e cura. Um grande número e cada vez maior, à medida que nós estamos avançando nessa destruição da natureza, nesse comportamento com ações e hábitos agressivos ao nosso corpo, está aumentando as doenças autoimunes. E as doenças autoimunes também todas têm cura, e nós vamos ver muito neste congresso aqui. Então, todos podem curar. E é isso que você vai fazer a partir de agora. Espero que você tenha uma caneta na mão, que você tenha um caderno e que você anote tudo o que você ouvir de interessante das dezenas de palestrantes que vão participar desse congresso, mas principalmente das mensagens que você receber da sua mente, da sua inteligência, do seu eu superior, do seu mestre interior, do eu divino, do Deus que está dentro de ti, não importa como você chamar, ele está te dando informações, eu quero que você anote. Vamos começar pelo princípio, assim. Por que todas as doenças têm cura? Porque a saúde é a nossa natureza. Nós nascemos para termos saúde. Deus, se você acreditar, não ia criar um indivíduo para ficar doente. Deus não criou a doença. Se você não acredita em Deus, você acredita na evolução, e pela evolução criou o nosso corpo, o corpo 100% perfeito. O corpo humano não tem defeito, não tem limite, não tem problema.
No contexto, indivíduos é que têm problemas. Então, a própria natureza, a evolução, gerou um corpo sem doença. Segundo lugar, falando em doença, não existe doença. É importante que você entenda esse termo. A doença por si só não existe. Assim como não existe a escuridão. O que é a escuridão? É a ausência da luz. Se eu tirar toda a luz de um ambiente, ele fica na completa escuridão. Mas se eu começar a colocar luz, ele não é mais escuridão. Assim também o nosso corpo. Nós só temos saúde. Se nós diminuir a saúde, assim como se diminuir a luz, começa a aparecer a doença, assim como começa a aparecer a escuridão. Assim também podemos olhar para um lado mais moral, só existe honestidade ou desonestidade. Não existe graduações de honestidade. Eu sou 99% honesto. Não existe isso. Se você leva para casa a caneta da empresa, leva o clipes da empresa, porque está sobrando, isso não é 100% honesto. Assim também não existe doença, só existe saúde e perda de saúde. Grave esse termo, anote no teu caderno. Tudo que não é saúde é perda de saúde. Não entra no mérito de que doença é essa, não importa que doença é essa, o importante é que é perda de saúde. Agora vamos avançar um pouquinho mais. Deus só criou saúde. No nosso corpo só existe saúde e perda de saúde. E qual é o potencial do ser humano? Aqui sim, quanto tempo o ser humano vai viver e como é que é a vida do ser humano? Qual é o potencial? Para que a gente está vivendo? Então, algumas coisas óbvias. Nós nascemos para viver 120 anos. Não existe um único cientista no mundo que diz que nós nascemos para viver menos. Não existe um único estudioso que define, é 110. Não existe. Todos dizem 120 e alguns dizem mais, 130, 126, 144. Tem alguns até que defendem a imortalidade. Não vamos entrar nesse mérito. Vamos ficar no básico, que é científico. Nós nascemos para viver 120 anos. Se a saúde é nossa natureza, escreva essa frase, que essa frase deve ser marcante na tua vida. Nós nascemos para viver 120 anos com saúde, com energia, com produtividade, ou seja, atuando, tendo propósito de vida, com lucidez, sem perder memória, sem perder raciocínio, sem ter névoas mentais e com felicidade. A felicidade é inerente à saúde. A felicidade não é um bem que se conquista, a felicidade é uma consequência da saúde. E a felicidade, ela é bioquímica. Então, vamos imaginar o seguinte, o indivíduo faz alguma ação para a saúde. Fez exercício, alimentou-se bem, fez meditação, dormiu bem. Como que ele fica depois dessa ação de saúde? Com uma sensação de bem-estar. O que é essa sensação de bem-estar? São neurotransmissores que circulam no sangue. Se tirar sangue e fizer um exame bioquímico, nós encontraremos 6 neurotransmissores depois de cada uma dessas ações de saúde. E os 6 neurotransmissores vocês conhecem, em parte, eles. As endorfinas do exercício, a serotonina, a adrenalina, a dopamina, a ocitocina do amor, do abraço, e a anandamida, que é um dos mais importantes, mas mais desconhecidos. E é importante porque ele fica durando 2 ou 3 dias no corpo depois de liberado. Ou seja,
todas as ações que a gente fizer para a saúde, e a gente faz dezenas de ações todos os dias, essas ações liberam neurotransmissores da felicidade. São chamados hormônios da felicidade. Então, desmistificando aquela coisa assim, quem cuida da saúde não é feliz. Não, exatamente o contrário. Quem cuida da saúde vive um nível maior de felicidade. Talvez não viva um nível de euforia que vive um alcoólatra. O alcoólatra, um toxicômano, usa drogas e tem um alto nível de euforia. E depois tem um alto nível de depressão. Nós, que lutamos pela saúde, mantemos um nível de felicidade, não chega a euforia, mas nunca entramos na depressão. Nós vamos ver numa das aulas que a depressão é falta de saúde. Então, esse é o processo da felicidade, que você, ao estar aqui, eu estou querendo que você mude o teu foco, de parar de se preocupar com essa tua doença, e não quero que você se preocupe com a doença, eu vou explicar daqui a pouco por que não deve preocupar com a doença, e sim ocupar-se com a saúde, porque ao ocupar-se com a saúde, você cura a doença, remissão completa, e você entra num grau de felicidade. Esse processo de agredir o corpo com alimentação errada, com falta de exercício, com essas inúmeras ações que geram um estilo de vida patológico, é irracional. Não tem lógica. Eu até faço uma profecia aqui. Em 50 anos, os nossos descendentes não vão acreditar que em 2022 as pessoas tinham doenças de degeneração do corpo por adotarem voluntariamente, de forma consciente ou inconsciente, ações para destruir a saúde e a felicidade do corpo. Isso não é racional, você está entendendo comigo, você está raciocinando comigo. Não é racional o indivíduo adotar ações para comprometer a sua saúde e a sua felicidade. É irracional, é ilógico. E cada vez mais, nós já estamos lançando a semente dessa sociedade futura, que é a sociedade da saúde e da felicidade. Porque vocês estão vendo cada vez mais profissionais como esses que participam deste congresso e cada vez mais pessoas que nem vocês falando sobre saúde. Então, por que nós perdemos saúde? Por 3 ações. Olha como é simples. A primeira ação é fazermos coisas que não deveríamos fazer. Comer coisas que não deveria comer. Usar substâncias químicas que não deveria usar. Participar de ambientes tóxicos que não deveríamos participar. Lembrando assim, que a maior parte dessas ações autoagressivas se dão de forma inconsciente. Nós não sabíamos que nós éramos manipulados pela indústria alimentícia. Nós comíamos aquele lixo porque gostávamos do lixo, sem nos darmos conta que aquele lixo que nós gostamos, que as pessoas gostam, tem realçador de sabor, que são substâncias químicas viciantes que são colocadas nos alimentos. Nós também fomos condicionados pela indústria farmacêutica de termos que tomar remédios. E daí, se não tomarmos... E quando eu digo condicionados, não quer dizer que os médicos que receitam os remédios, eles são corruptos. Alguns até são. Mas a grande maioria sofreu uma lavagem cerebral e serve de marionete para a indústria farmacêutica, médica, hospitalar. E essa indústria tão poderosa produz um lucro tão grande, investem tanto para manter a sua lucratividade, que eles acabam influenciando os políticos, os jornalistas, a imprensa tradicional, para valorizar o uso de medicamentos e não falar de que isso é irracional. A segunda maneira que a gente fica doente é deixar de fazer coisas que devíamos fazer. Deixar de se movimentar,
deixar de meditar, de controlar a mente, deixar de dormir de forma adequada, deixar de comer alimentos que são importantes, a gente deixa de fazer coisas. E a terceira coisa é sofrer um acidente. Deixamos isso de lado. E nós temos 3 tipos de doenças, só para deixar claro as doenças que a gente tem. Tem a doença congênita, que não é o caso deste congresso. São aquelas crianças que nascem com síndromes, que nascem com a doença. Isso é um outro problema que não entra nesse tema. A segunda coisa, que é 90%, são as doenças degenerativas. O corpo perde saúde, entra num processo degenerativo, às vezes até quando crianças, não é depois dos 30 anos com mais certeza, mas às vezes até jovens, entram num processo degenerativo e vai perdendo doença, acumulando sinais e sintomas de perda de saúde e vai ficando doente, que é a doença degenerativa. Aí entram todas as doenças infecciosas, as neoplasias, os cânceres, as doenças de falta de funcionamento, todas essas doenças isquêmicas, tudo isso. Um outro tipo de doença, que são as doenças autoimunes, elas começam pela perda de saúde. Há um momento na vida de uma pessoa que ela perde saúde, mesmo sendo crianças. Então, nós vemos crianças com diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune. Doença autoimune, o corpo ataca a si mesmo. Mas, de alguma forma, essa criança trouxe a predisposição e ela não nasceu com doença autoimune. Ninguém nasce com doença autoimune, mas pode haver uma predisposição genética familiar. E daí alguns fatores que a família dessa criança fez com essa criança, somado a uma série de outras circunstâncias, pode desenvolver essa doença autoimune, que tem cura. Não é incurável, como diz a medicina. Eu falei há poucos 30 anos. Nós, seres humanos, passamos pela crise biológica dos 30 anos. A partir dos 30, até os 30 anos, há uma preservação da saúde de forma natural. O nosso cérebro, principalmente essa parte mais primitiva do cérebro, que é chamado cérebro reptiliano, ele está todo estruturado para manter a saúde o máximo possível. Então, ele faz das tripas o coração para não perder saúde. Claro que pode perder, mas ele luta para não perder saúde. E depois dos 30 anos, ele já perde 70%, 80% dessa capacidade de luta. Por quê? Porque essa capacidade de luta para manter a saúde no mais alto nível possível é para perpetuar a espécie, é para manter a capacidade reprodutiva alta e gerar filhotes de alta qualidade de saúde. Então, isso acontece com todos os animais, mas no ser humano vai em torno dos 30 anos de idade. Algumas pessoas agridem tanto o seu corpo que essa idade dos 30 anos, que essa crise dos 30 anos acontece mais cedo. Mas raramente acontece depois. E os trabalhos mostram que aos 30 anos começa a cair todos os hormônios, começa a cair a capacidade funcional, começa a cair a produção de enzimas, começa a diminuir a capacidade cardiovascular, a força muscular, tudo começa a cair. Variando de indivíduo para indivíduo, é claro. Alguns caem mais rápido, outros caem mais devagar, variando também com a quantidade de saúde que criou até os 30 anos de idade. O indivíduo que foi criança, adolescente, adulto, jovem, com excelente saúde, fazendo atividades físicas, se alimentando bem, vai chegar aos 30 anos com um nível de saúde mais alto do que o outro que não fez nada disso. E quanto mais alto o nível que chegar nos 30 anos, vai ter uma queda menor. Mas a queda acontece. Por exemplo, sabe-se que a cada ano se perde 0,5% de qualidade
dos órgãos. Os músculos perdem 0,5%, o coração perde 0,5%, ou seja, dos 30 aos 40 anos, se perdeu 5%. E a cada ano aumenta mais ainda. Então, é como se fosse aos 30 anos nós subíssemos em cima de uma escada rolante que desce. E a cada ano ela acelera um pouquinho mais a descida. Então, nos 40 anos, perde 1% ao ano. É muito. Aos 50 anos, 1,5%. A velocidade da escada rolante desce. E se você ficar de braços cruzados, de pé em cima do degrau da escada rolante que desce, você vai perdendo saúde. Isso se chama o quê? Envelhecimento. É por isso que você olha para os teus pais, teus avós, ou para você mesmo que tenha 50, 60 anos, assim, pai, eu tenho bem menos saúde, bem menos qualidade, capacidade física do que tinha aos 30 anos. Então, lá embaixo, na escada rolante que desce. Isso é o processo natural de todos os animais, inclusive do ser humano, quando não usa a razão. Do ser humano irracional, que é o cérebro reptiliano que determina, ele vai perdendo saúde. Porém, nós, seres humanos, temos uma parte do cérebro em potencial de desenvolvimento que os animais não têm. Nós temos uma parte frontal aqui, chamado lobo frontal, que faz parte do neocórtex, que na criança, que o animal não tem. E que na criança, quando nasce, ela está diminuída. Porque se ele tivesse esse lobo frontal grande que nós temos agora, não passaria no canal do parto. Então está diminuído. E a criança começa a desenvolver o lobo frontal a partir do nascimento. E ela pode desenvolver de forma completa ou não. O lobo frontal é a sede da consciência. O lobo frontal é a sede da vontade. O lobo frontal é a sede de estar prestando atenção na vida que está tendo. Para vocês terem uma ideia, fizeram trabalhos com meditadores, pessoas que fazem meditação há longo tempo, mais de 10 anos, e várias horas por dia. Todos tinham o lobo frontal mais desenvolvido. E esse lobo frontal é o que nós podemos usar para reverter o processo degenerativo. E a reversão do processo degenerativo, trazendo o nosso exemplo da escada, é subir a escada rolante que desce numa velocidade maior da subida do que a velocidade da escada que está descendo. Isso faz com que a gente recupere saúde perdida. E quanto mais recuperar a saúde perdida, mais vai diminuir os sinais e sintomas da perda de saúde, que é da doença, até que chega um ponto que recupere tanta saúde perdida que não tem mais sinal e sintoma de doença. Aqui entra também o processo do envelhecimento. O envelhecimento se dá quando nós estamos parados na escada rolante que desce. Cada ano vamos ficando, se ficar parado, vamos ficando cada vez mais velho. Mas existem ações que podem reverter o envelhecimento ocorrido. Nós estamos falando de ciência. Tem indicadores de envelhecimento que podem ser revertidos. E tem indicadores de longevidade que fazem o indivíduo viver mais, que podem ser aumentados. Essas ações são ações horméticas, hormese. Escreva essa palavra, porque essa palavra você vai precisar entender melhor, pesquisar melhor. Se eu fizer algumas ações chamadas horméticas, hormese, e que estimulam o cérebro reptiliano a se tornar melhor. Um dos exemplos de ações horméticas clássicas e que você pode fazer imediatamente é fazer exercício físico para ficar ofegante.
Se você fez qualquer exercício físico e ficou ofegante, o cérebro reptiliano vai entender que teu coração e teu pulmão não deram conta do recado para aquela tarefa e que você precisaria ter um coração melhor para não ficar ofegante. E ele vai usar a noite, no sono adequado, para melhorar esse coração. Isso é hormese. Isso faz aumentar a saúde perdida. Isso faz diminuir os sinais e sintomas de doença. Isso faz curar as doenças. Então, existem várias ações horméticas que você pode fazer que você vai ver no decorrer desse congresso aqui. Nós estamos falando, então, do poder degenerativo que acontece aos 30 anos e falamos também, e agora vamos dar o nome, ao poder regenerativo, que é recuperar a função. Um poder degenerativo, por exemplo, clássico, é a perda da massa muscular. A partir dos 30 anos, se perde 0,5% de músculo ao ano, depois dos 40, 1%. Já falamos isso. Quando eu tinha 45 anos, eu tinha perdido lá em torno de 5 a 10% de músculo que eu tinha perdido. E eu entrei num processo de aumentar a saúde, de recuperar, de fazer ações horméticas. No caso específico do musculação hormética, é musculação adequada, com alta intensidade. Não é a musculação levezinha, é a musculação com um pouquinho mais de peso. Nós vamos ver isso aqui durante esse congresso. E quanto mais aumentei a massa muscular, mais aumentou a minha saúde. Hoje, eu estou com 71 anos e eu tenho mais massa muscular do que quando eu tinha 30. O que significa isso? Eu fiz ações horméticas de regeneração. E a ciência prova que quanto mais eu regenero a minha força e massa muscular, mais eu regenero todo o meu organismo. Então, dentro desse processo, o que vocês vão ver aqui nesse congresso, eu estou só salientando, alertando algumas coisas, que todas as doenças são curáveis. Todas. A tua doença é curável. Se você vai lutar pela cura ou não vai lutar, é um outro problema. A tua doença não será curada por ação divina. Então, aquela coisa assim que a gente aprendeu e atrapalha muito a nossa vida é: eu rezo para Deus todos os dias para Ele me dar mais saúde. E não faço nada. Ele vai dar saúde de graça, contrariando as leis que Ele criou. Por que você está doente? Porque você contrariou as leis da natureza. Se você acredita em Deus, quem criou as leis da natureza foi Deus, que criou o mundo, que criou a natureza, que criou você. Então, você contrariou as leis de Deus e ficou doente. E se você quer curar a doença, não basta pedir para Deus te curar. Ele não vai contrariar as leis que ele criou, óbvio. Mas você pode pedir para ele: Deus, me mostre o caminho da cura. Me mostre o que eu tenho que fazer para me curar. E isso você rezou e você conquistou. Você está assistindo essa aula e vai assistir todo esse congresso porque Deus abriu esse congresso para ti. Milhões de pessoas foram chamadas para esse congresso gratuito. Eu não sei quantas pessoas já vão se inscrever até o final, mas vão ser mais de 60 mil, que é a tendência, e menos de 100 mil. E as outras milhões de pessoas que foram chamadas e têm doença, por que não estão aqui? Porque eles não estão preparados como você está para se curar. Ou seja, Hipócrates, pai da medicina, dizia assim para os seus alunos: antes de curar alguém, pergunta para ele se está disposto a abrir mão das coisas que o fizeram ficar doentes. Então, aqui, nesse congresso, você vai aprender por que você ficou doente.
e você vai ter que assumir a tua postura ativa de curar essa doença. Então, eu quero conversar com vocês sobre 10 princípios para curar qualquer doença. A cura só depende de você. Não, então, faça as suas ações. Segundo, não faça ação para tratar a doença. Eu quero emagrecer. Não! Eu quero ter o melhor corpo possível. Foque no desenvolvimento da saúde. Procure só olhar em aumentar a tua saúde. Esqueça a doença que ela desaparece sozinho. Nós vamos ver isso na física quântica. Deixe de fazer coisas que pode prejudicar a saúde. Estude tudo que prejudica a saúde e pare de fazer essas coisas. Quarto, faça coisas que aumentem a saúde. Exercício, meditação, sono, use suplementos. Essas ações para aumentar a saúde são os 5 pilares: exercício, alimentação saudável, controle da mente, gerenciamento da mente, sono adequado e suplementação. Escreva essas 5 coisas: exercício, alimentação saudável, controle da mente, sono e suplementos. E pesquise e assista às aulas sobre isso. Eu falei pesquisar, eu chamaria isso a sexta postura. Você precisa estudar, pesquisar. Se você é um profissional, talvez o teu sonho de vida tenha sido ter feito um pós-graduação na tua profissão. Ou se você deseja fazer uma pós-graduação, porque você quer ser o melhor profissional possível. Mas o melhor pós-graduação que você pode fazer para aumentar a tua profissão é ter mais saúde. Então, estude, pesquise como ter mais saúde. Esse congresso vai te dar todas as bases para isso. Outra coisa, sétimo, eu chamei aqui, fazer um curso de pós-graduação em saúde. Esse seria o que você vai... Compre um caderno de capa dura e escreva assim, curso de pós-graduação em saúde, e comece a assistir todas as aulas desse congresso, segue os mais de 20 professores desses congressos e escreva tudo o que eles dizem e aplique na sua vida. Ações diárias, aplicar na vida. Um detalhe que eu quero que você escreva aí. Anote todas as tuas ações. Muitas pessoas dizem que isso é uma ação mágica. Quando eu começo a anotar, a minha vida fica melhor. Isso não é magia, isso é colocar a mente a teu favor. Os trabalhos científicos são muito claros, isso chama-se escrita expressiva. Essa é a linguagem vinda da escrita para a tua mente inconsciente. E que parece milagre, e que parece mágica, transforma a vida. Então, anote as tuas ações diárias. Nono, agora escreve em letras maiúsculas, superação. Tem que superar aquilo que você anotou. Caminhou 10 minutos e fez 1.000 metros. Vou fazer 11 minutos e fazer 1.100 metros. Então, anote e supere. Escreveu superação? Então, agora faça 10 voltas em cima. Superação é a palavra que nos distingue dos animais. É a palavra que representa o lobo frontal. Nenhum animal busca superação. O animal racional busca o conforto, o comodismo, o não sair da zona de conforto. E ele só sai da zona de conforto por risco de sobrevivência, por risco de vida, por risco de morte. Você pode sair da zona de conforto para aumentar a sua capacitação física. Vamos falar um pouquinho agora, nós estamos aqui já com 40 minutos, vamos falar um pouquinho sobre a cura inexplicável. Cura inexplicável, vamos pegar a religião católica. A religião católica, ela tem mais de 20.000 santos e beatos. Para ser beato na religião católica,
apostólica romana, não adianta o indivíduo ser extremamente santo durante a vida, ser extremamente virtuoso. Isso não dá santidade. Para ser santo, ele tem que fazer um milagre. E depois, daí, quando ele se transforma em beato. Quando fez um milagre, que se transformou em beato, ele tem que fazer um outro milagre depois de ser beato. Daí ele é canonizado. Esse milagre, ele tem que ser comprovado pela medicina tradicional. Tem alguns critérios, por exemplo, se você pesquisar na internet, eu separei aqui os critérios para registrar como milagrosa alguma cura em Lourdes. É obrigatório a ter uma doença comprovada, o prognóstico grave. A cura deve ser ocorrida de forma inesperada, de uma hora para outra, sem sinais premonitórios. Não pode ser aos poucos, como nós da ciência defendemos. Quarto, a cura tem que ser instantânea. E quinto, a cura tem que ser completa, não pode ficar um resto. E tem que ser permanente. E o último critério é não ter explicação médica. Então, eles contratam médicos para defender esses critérios. Isso é a cura milagrosa. Existe milagre? Para as religiões, sim. E para a ciência? Para a ciência, não. Então, se a gente começar a pensar também em cura milagrosa, o que Jesus Cristo dizia quando fazia os seus milagres? E tem várias passagens na Bíblia onde ele dizia a mesma coisa para cada milagre. O que ele dizia? Ele não dizia, Deus te curou, o Pai te curou. Ele não dizia, eu te curei. Ele dizia, a tua fé te curou. Ou seja, a Igreja Católica distorceu o Evangelho. Porque no Evangelho, Jesus Cristo dizia, a tua fé te curou. E a Igreja Católica diz, o santo intercedeu a Deus que te curou. Não, a tua fé, a fé do indivíduo no santo fez com que ele gerasse a cura dentro dele. Ora, se tem 20 mil curas milagrosas, no mínimo 20 mil santos, deve ter, sei lá, centenas de milhares de curas milagrosas na Igreja Católica. Tem vários santos que têm dezenas de curas. E todas as curas são decorrentes da fé do indivíduo. Fé em ciência é crença. Então, como é que você, que tem uma doença gravíssima, ou o teu parente que tem uma doença gravíssima, pode se curar? De duas maneiras. A primeira maneira, ter uma fé inabalável. Se cura. Não importa para quem que ele vai dar essa fé. Se ele desenvolver um processo interno inabalável de cura, ele se cura. Então, essa pessoa pode desenvolver isso. É muito difícil. Outra coisa, assim, a cura milagrosa não depende de santos. Nós, no Brasil, temos um exemplo clássico de um cafajeste, um aproveitador de mulheres que abusava de dezenas de mulheres, o famoso João de Deus de Abadiânia, que conseguia curas. Ou seja, ele tinha, de alguma forma, ele despertava a fé nas pessoas que iam lá, e a fé está dentro de si, está dentro da mente, e alguma coisa da mente gerava a cura desse cafajeste. Eu chamo cafajeste porque ele usava de uma coisa maravilhosa, que ele tinha um dom de acessar a mente das pessoas para aproveitar-se das mulheres e ganhar dinheiro. Ele ficou rico, tem quantas dezenas de fazendas que ele tem, usando o poder de cura. O poder de cura é natural nosso. A gente não sabe fazer. Um dia saberemos. Talvez daqui a 50 anos a gente já domine parcialmente esse poder de gerar uma fé de cura. Enquanto isso, as pessoas que não geram a fé de cura só têm um caminho.
A doença está aqui. Você vai melhorar gradativamente a cura. Vamos imaginar duas pessoas com a mesma situação de doença gravíssima que a medicina chama de desenganadas. Vocês dois têm 6 meses de vida. Não tem nada que pode fazer a não ser cuidados paliativos. Desses dois, um está aqui no Congresso. E está aqui e diz assim, a partir de agora, eu vou largar tudo que eu tenho fazendo e vou dedicar as 12 horas que eu estou acordado do dia para melhorar a minha saúde. E o outro vai dizer assim, eu vou continuar curtindo a vida, aproveitando os alimentos, curtindo os 6 meses de vida. Esse que está cuidando 12 horas da sua saúde vai aumentar gradativamente a sua saúde. E vai ficar com melhor, vai aumentar o músculo, vai aumentar o coração, vai aumentar a digestão, vai aumentar o estresse, vai diminuir o estresse, vai aumentar todos os sinais e sintomas de saúde. Qual dos dois vai viver melhor? Não tem dúvida, é o cara que investe em saúde. Qual dos dois tem uma chance de curar essa doença? O indivíduo que melhora, até conseguir curar as doenças. Então, concluindo assim, nós precisamos aprender a investir na nossa saúde. E precisamos investir diariamente. Assista essa aula novamente, assista a todas as aulas, dedique esses próximos 4 dias para se dedicar ao máximo às aulas. Você terá no sábado e no domingo uma maratona. Abre mão da tua vida social nesse final de semana para revisar todas as aulas. E você terá comigo uma aula especial no domingo de noite, onde você poderá perguntar tudo que você quiser sobre por que você ficou doente, que você não entendeu durante essa semana, e como curar as doenças. Novamente, parabéns por você estar aqui. Novamente, você faz parte de uma elite. Menos de 10% da população estão com a mente aberta como você está para desenvolver a tua saúde e curar as tuas doenças. É mérito teu, você conquistou estar aqui, você teve ações nos dias anteriores, no passado, que te fizeram abrir a tua mente para essa possibilidade. E agora, já dizia Einstein, a mente que se abre a novas possibilidades nunca mais volta a ser a mesma. Então, nessa semana, você vai se abrir a mais possibilidades ainda. Você vai entender mais o que você pode fazer para desenvolver a sua saúde e, assim, diminuir os sinais e sintomas das doenças. E você vai terminar a semana num patamar superior, no nível de mente evoluída que você hoje já está bem, mas vai estar melhor no domingo. Um grande abraço. Um grande trabalho, um grande esforço para você durante essa semana. Assista todas as aulas. Eu participei da gravação de quase todas. Eu posso dizer para vocês que esse é o congresso mais importante dos 3 que nós já fizemos. Uma super saúde e até domingo, às 7h30 da noite, quando estaremos aqui, ao vivo, respondendo as suas dúvidas.